Buscai o Senhor vosso Deus, invocai-o enquanto está perto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por isso meu coração se abre para escutar, se abre para escutar. Queridos irmãos e irmãs, o advento é essa preparação, é essa graça, diria assim, que Deus nos concede durante essas 4 semanas para abrirmos os nossos olhos e principalmente nos acordar para a grande verdade que é Deus na nossa vida. O tempo do advento é um tempo de grande proveito para nós, principalmente diante das palavras de Jesus hoje. Senhor, Senhor, todo aquele que me diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que me diz entrará no reino dos céus, mas que põe em prática a vontade de meu Pai. Que palavras mais sublimes, maravilhosas do Senhor para nós, queridos, que nos chama a atenção para a praticidade da nossa própria fé. É esse tempo de vigilância, queridos, que devemos aproveitar. É esse tempo de vigilância que devemos olhar para a nossa própria história. Eu falei para vocês sobre a porta, né? A porta já foi aberta, a rocha já está em nós. Tudo está preparado, queridos. Agora precisamos colocar em prática esta fé que foi aberta por Jesus. Praticar essa fé, meus queridos, é vivenciá-la. Mas o que significa vivenciar uma fé, meus queridos? É assumir esta verdade na nossa vida. Eu creio. Aí Jesus fala, mas nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrará. É aí que Ele nos pede essa vigilância de praticar esta fé. Digo, por exemplo, os sacramentos que nós temos da reconciliação.
Tudo é uma graça de Deus, mas muitos deixam de praticá-la. A Eucaristia, eu acredito em Jesus, mas muito ainda não procuram Jesus. É uma fé, entre aspas, vazia. Viver essa fé, meus queridos, significa se envolver com o próprio Cristo. Significa assumir a posição de Jesus. Caminho, verdade e vida. É esta fé radical, queridos, que Jesus pede de nós. Assim como Ele vivenciou, também nós devemos vivenciá-la. Não basta dizer Senhor, Senhor, Senhor. Não, tem que praticar esta fé. Hoje a nossa igreja vive uma espécie de fé superficial, grandes louvores, grandes situações, mas no entanto na hora da prática fogem, desaparecem. Eu não tenho vontade, fica aquele vazio. A caridade, por exemplo, queridos. Eu acredito em Jesus, mas no entanto eu não tenho força nem estender a mão para o meu irmão. É tempo de acordar, queridos. É tempo de fazer a vontade de Deus, amar ao próximo, procurar ser misericordiosos, buscar a justiça, que é a fé, buscar a paz, que é Deus. É tempo de se levantar, meus queridos, e praticar uma fé autêntica. Porque nós podemos cair nas palavras de Jesus. Uma casa construída sobre a areia. E é verdade, queridos. Quantos e quantos essa fé ainda não está fortalecida, mas construída em cima de uma areia. Na primeira ventania, na primeira situação, abandonam. Eu vejo constantemente isso, principalmente diante das mudanças, diante das novas realidades. Eu vou te tirar daqui para melhorar um pouco mais, para acrescentar um pouco mais. Eu vou abandonar tudo. Olha uma fé que ainda não está construída sobre a rocha. Tempo do advento, queridos, é tempo de aproveitar essa luz que Deus nos dá e criar em nós mesmos uma consciência crística, o Cristo, em uma alta crítica de si mesmo. Como é que está a minha vida? Como é que está a minha história? A minha vida está sendo construída sobre essa rocha mesmo, na prática das palavras do Senhor? Ou está sendo construída sobre a areia, no qual, nas primeiras ventanias, primeiros ventos, fácil, desmorona. Queridos irmãos e irmãs, Jesus vem, nós fazemos essa memória no advento da vinda de Jesus. É esta preparação para o Natal. Procuremos nos envolver mais e vivenciar a fé. Deixemos de lado a preguiça, isso que é terrível, o orgulho, a vaidade. Deixemos de lado tudo isso e procuremos nos envolver com Cristo. É Ele a nossa luz,
É Ele que ilumina toda a nossa escuridão que habita dentro de nós. É um Deus amor que vem para nos salvar. É um Deus misericórdia que vem porque ama por demais a cada um de nós. Corramos à Eucaristia, nos coloquemos diante dele. Meu Senhor e meu Deus, dai-me força para praticar a tua vontade, que é viver o Cristo. Viver o Cristo é se tornar caminho, verdade e vida.